Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai tratar sobre os principais pontos do pronunciamento CPC 18R2, investimento em coligada, em controlada e empreendimento controlado em conjunto. Como o próprio nome já diz, a gente vai ver aqui os principais pontos, a gente não vai abordar a norma inteira, o pronunciamento inteiro, tá? O objetivo aqui é fornecer o mínimo de informações para você ficar ligado o suficiente no que é essa norma, tá? Antes da gente iniciar, deixa eu só fazer dois pedidos para você. Primeiro, se você tem interesse em contabilidade e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. E além de aproveitar tudo que tem por aqui, você ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Segundo pedido é, se você gostar dessa aula, gostar desse vídeo, deixa sua curtida aqui, dá seu joinha, deixa o seu like, tá? Que ajuda muito o trabalho da gente a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Trabalho esse que é totalmente gratuito, tá bem? Então, pedidos feitos, pessoal, vamos lá. Dar uma vista aí nos principais pontos, começando pelos termos frequentemente utilizados neste pronunciamento. O primeiro deles é o termo coligada, tá? Que é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. E aí a gente vai falar de influência significativa melhor já já. Demonstrações consolidadas são aquelas demonstrações contábeis de um grupo econômico em que ativos, passivos, PL, receita, despesas, fluxos de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí ele é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e em outros resultados abrangentes do investidor incluem sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Então, o MEP, né, o método da equivalência patrimonial, é os grandes X da questão aqui dentro desse pronunciamento, é justamente isso. Você vai adquirir uma parte total ou parcial, né, da empresa, você vai fazer uma aquisição total ou parcial de uma outra empresa, e aí você vai reconhecer ela como, pelo método da equivalência patrimonial, pelo MEP, se ela for uma coligada, uma controlada ou um empreendimento controlado em conjunto, tá? E aí justamente é isso. No início vai ser reconhecido pelo valor do custo da operação e depois vai sendo alterado para refletir as alterações patrimoniais dessa empresa, que é sua coligada, controlada, empreendimento em conjunto. Se aumenta ou diminui o patrimônio dessa empresa, né, o patrimônio líquido, você vai reconhecendo proporcionalmente a sua participação através desse método da equivalência patrimonial. Negócio em conjunto é um negócio onde duas ou mais partes têm controle em conjunto, e aí controle em conjunto é justamente o compartilhamento contratualmente convencionado do controle do negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Então, para haver controle em conjunto, todas as decisões consideradas relevantes exigem esse consentimento unânime de todos os que controlam o empreendimento, tá? E aí, empreendimento controlado em conjunto, também chamado de joint venture, é o acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm controle conjunto do acordo contratual têm direito sobre ativos líquidos deste acordo. E o investidor conjunto, joint venture, é uma dessas partes, né, do empreendimento controlado em conjunto que tem controle conjunto sobre esse empreendimento. Já para influência significativa, é justamente o poder de participar de decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja controle individual ou conjunto dessas políticas. Porque se houver controle conjunto, é empreendimento controlado em conjunto. Se houver controle individual, seria o caso de uma controlada, tá? Então, na verdade, aqui essa influência significativa aplica-se ao conceito de coligada, tá bom? Sobre a influência significativa, a norma diz o seguinte: se o investidor mantém direta ou indiretamente, ou seja, ou ele mesmo, ou através de outras empresas dele, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tem influência significativa. E aqui cabe uma observação. 20% ou mais do poder de voto. A gente precisa lembrar que, basicamente, a gente tem dois grandes tipos de ações, ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais não dão direito a voto. Então, não adianta ter 20% de ações preferenciais. As preferenciais têm esse nome porque quem tem as ações preferenciais tem preferência no recebimento de dividendos. Já as ações ordinárias, elas dão direito a voto. Então, seria o caso aqui de ter pelo menos 20% das ações ordinárias, tá? Esse é o critério objetivo para a influência significativa. Então, se nada mais for fornecido de informação,
o fato de eu ter 20% ou mais de ações que dão direito a voto me torna uma coligada da outra empresa, já que eu exerço influência significativa. Este é o critério objetivo. Porém, a norma segue, o conceito segue, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Por outro lado, se o investidor detém direto ou indiretamente, por meio das controladas, por exemplo, menos de 20% do poder de voto da investida, presume-se que ele não tenha nenhuma influência significativa, a menos que essa possa ser claramente demonstrada. A propriedade substancial majoritária da investida por outro investidor não necessariamente impede que o investidor minoritário tenha influência significativa. Tá? Então, o critério objetivo é esse, 20% ou mais das ações que dão poder a voto, mas existem critérios não tão objetivos assim, tá? Que seria o seguinte, a existência da influência significativa pelo investidor geralmente é evidenciada por uma das mais ou mais das seguintes formas. Então, são critérios aqui de A a E que vão dizer se eu exerço influência significativa ou não, independente de eu ter 20% ou não das ações com poder a voto. Tá? Então, é a segunda parte do critério para estabelecer se há influência significativa ou não. A. Representação no Conselho de Administração e na diretoria da investida. B. Participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições. C. Operações materiais entre o investidor e a investida. D. Intercâmbio de diretores ou gerentes. E E. Fornecimento de informação técnica essencial. Então, se houver qualquer uma dessas cinco, se existir algum desses 5 pontos aqui na relação entre as empresas, é considerado que exerce-se influência significativa, portanto, trata-se de uma coligada, mesmo que não atenda lá aquele critério objetivo dos 20% ou mais, tá bom? Dando sequência, já partindo para o método de equivalência patrimonial, tem alguns pontos bem importantes da gente entender. Primeiro, as demonstrações da coligada barra controlada devem ser na mesma data que a investidora, sendo aceitável no máximo defasagem de 60 dias, como diz a norma, 2 meses, né? Neste caso, serão feitos ajustes, se necessários, em decorrência de eventos relevantes entre o fechamento das demonstrações contábeis e a data da aplicação da equivalência patrimonial. Então, primordialmente, né, em primeiro caso, tem que ser na mesma data, tá? As demonstrações da coligada e da investidora. No máximo, aí é admitido 2 meses de defasagem. As demonstrações devem ser elaboradas com as mesmas políticas e critérios contábeis, senão não faz sentido, né, na hora de eu consolidar as demonstrações, se eu utilizar políticas e critérios diferentes. A duração dos períodos abrangidos nas demonstrações contábeis deve ser igual, geralmente é 1 ano, né? O investidor em coligada ou controlada, nesse caso no balanço individual, inicialmente o investimento em coligada ou controlada, nesse caso no balanço individual, é inicialmente reconhecido pelo custo. A partir daí, o valor contábil do investimento vai sendo aumentado ou diminuído conforme participação do investidor nos lucros ou prejuízos da investida. A gente já tinha comentado isso, né? A distribuição de dividendos reduz o valor contábil do investimento. Então, sempre que eu receber dividendos dessa minha controlada ou coligada, isso vai reduzir o valor do investimento que fica lá no ativo, tá? Sobre os resultados abrangentes, ainda falando do MEP, a parte do investidor nas alterações do valor de resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa, ou seja, em outros resultados abrangentes, diretamente no PL do investidor, não transita pelo resultado do exercício do investidor. Então, se houver resultado abrangente na investida, na controlada ou coligada, isso vai ser reconhecido diretamente no investidor, proporcionalmente à sua participação, né? No PL, tá? No patrimônio líquido. Sobre lucros não realizados, tem uma diferença para coligadas e controladas. Então, primeiro vamos falar das coligadas. Devem ser sempre eliminados os lucros não realizados resultantes da venda da coligada para a investidora ou da investidora para a coligada. Então, esse lucro não realizado é justamente isso. Ou a coligada vendeu para a investidora com lucro, mas a investidora ainda não revendeu. Então, existe um lucro aqui dentro desse grupo econômico não realizado. Ou o contrário, a investidora vendeu para a coligada, mas a coligada ainda não revendeu. Então, existe um lucro não realizado aqui dentro desse grupo econômico, tá? Deve ser eliminado apenas o lucro referente à participação da empresa investidora, ou seja, se ela tem 60%
Então, 60% desse lucro aqui na operação entre coligado investidor e investidora coligada, então somente 60% nesse caso é que vai ser considerado não realizado. Se ela tiver 100%, aí 100% vai ser considerado. Se ela tiver 35%, aí 35% vai ser considerado como lucro não realizado. Quando a venda é da investidora para a coligada, o lucro não realizado é eliminado numa linha de resultado da equivalência patrimonial, lá na DRE. Tá? Quando a venda é da coligada para a investidora, o lucro não realizado é deduzido na própria equivalência patrimonial, sem precisar de uma linha nesse resultado. Tá? Vai ser lá diretamente na equivalência patrimonial. Antes, os prejuízos não realizados eles não eram ajustados para efeito de MEP. Atualmente, ele deve ser verificado se há indícios de perda por recuperabilidade, e aí se define se os prejuízos serão eliminados ou não. Fica aí essa observação. E aí o valor do resultado não realizado já deve estar líquido dos tributos incidentes sobre lucro, por exemplo, imposto de renda e contribuição social. Então, sempre que falar em tributo sobre o lucro, primeiro eu retiro o tributo sobre o lucro daí, e depois é que eu vou reconhecer o lucro não realizado, tá? Então, ele é líquido dos tributos. Para as controladas, primeiro ponto, devem ser eliminados os resultados não realizados, tanto de venda da controladora para controlada, quanto da controlada para controladora, para a equivalência patrimonial. Não elimina-se só os valores referentes à participação da controladora. No caso de controladora, deve ser eliminado 100% do valor do lucro não realizado. Então, essa é uma diferença muito importante do caso das coligadas. No caso das coligadas, vai ser eliminado proporcionalmente à participação. Se for uma controladora, vai ser eliminado 100%. Tá? Nas demonstrações consolidadas, o valor que exceder a participação da controladora é reconhecido como participação de minoritários, ok? Isso vai ser evidenciado lá nas demonstrações consolidadas. E nas demonstrações individuais deve ser reconhecido, contabilizado, o resultado não realizado, tá? Então, no caso de prejuízos agora, nas coligadas, os prejuízos na coligada devem parar de ser reconhecidos pela investidora quando sua participação chegar a zero. Então, foi dando tanto prejuízo que chegou a zero, não tem mais valor lá no investimento. A não ser que haja alguma obrigação legal ou construtiva de fazer pagamentos pela coligada. Essa é a exceção, mas a regra é: chegou em zero, para de ser reconhecido o prejuízo. Para a controlada, o prejuízo continua sendo reconhecido pela equivalência, mesmo depois de zerar o valor do investimento, mais uma diferença de coligada para controlada. Devem produzir nas demonstrações individuais da controladora o mesmo resultado líquido e o mesmo PL que nas demonstrações consolidadas, tá? Então, a diferença, para a coligada chegou em zero, eu paro de contabilizar o prejuízo, para as controladas eu continuo reconhecendo, mesmo depois que zere esse investimento, tá bom? Então é isso, pessoal, esses foram aí os principais pontos do pronunciamento CPC 18, como eu disse no início, não é tudo, né? É uma boa parte aí para a gente ter uma noção bem legal de como é esse pronunciamento, tá? Meu muito obrigado para você que acompanhou até o final aqui a aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente responde, tá? E se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, dá seu joinha, deixa seu legal aqui que ajuda muito o trabalho da gente, tá bom? No mais é isso. Valeu aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.